Opa, gente boa, bom dia, tudo bem? Eh, eu estou feliz pela projeção e pelas aulas, pelo acompanhamento dos irmãos. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre os e-mails. Então, se você não mandou seu e-mail ainda, ainda há tempo para poder a gente estar vendo como que você está acompanhando aí os estudos, tá bom? Lembrando que a gente está aí no assunto de cristologia e com algumas aulas a gente está projetando aí, são 6 aulas. E a aula da semana passada, quem é Jesus e o que falam sobre Jesus. Eu fiz algumas perguntas, recebi aí umas respostas e lembre-se do nosso prêmio. Haverá pontuações e nessas pontuações você está concorrendo a um livro eh, sobre a vida de Jesus, tá bom? Então, o livro eu já mostrei semana passada. Cada e-mail recebido vale 150 pontos, tá bom? E hoje a gente vai estar disputando alguns pontos aí também. Então não esqueça, mande seu e-mail, mande o seu recado, responda aí no canal, tá bom? Então, semana passada a gente falou sobre quem é Jesus Cristo, uma reflexão, quem é Jesus Cristo para você, quem é Jesus Cristo para as denominações, para as religiões, o termo ungido. A gente viu aí também alguns artigos da Super Interessante, o que o mundo fala. E hoje nós vamos iniciar a vida de Jesus na Bíblia. Então, Jesus Cristo na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Eu queria aqui também reforçar e também dar uma visibilidade ao e-mail, um dos e-mails que eu recebi, que é do irmão Eduardo Rodrigues, tá bom? Então, o irmão respondeu aí com veemência, respondeu aí com certeza, e eu gostei dessa resposta, e eu queria agradecer o irmão que mandou também um artigo para mim, e esse artigo, esse vídeo, eu vou compartilhar com os irmãos na última aula. Eu acho bem pertinente para nossa... para complementar o nosso assunto aí na última aula, tá bom? Então, sem muita demora, vamos aqui então para o Antigo Testamento, Jesus Cristo no Antigo Testamento. E não esqueçam de apresentar aí os comentários. Eu preciso que vocês enviem o comentário no canal, no canal da igreja, se a apresentação ficou clara, ficou objetiva, se na apresentação você conseguiu anotar as coisas, tá bom? Se ficou muito pequeno, se tá bom o tamanho das fontes, que a gente vai se adaptando aí, a gente vai colocando da maneira mais atrativa para vocês. Então, esses são os assuntos. A vida de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é a aula da semana que vem, humanidade e divindade. Também na próxima aula a gente vai falar sobre o caráter, a obra e depois o exemplo. E depois a gente vai fazer as conclusões na última aula, tá bom? No Antigo Testamento, existem algumas formas e referências da pessoa de Jesus Cristo. Tanto profecias como aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento, que é a teofania. Então, eu coloquei aí e destacado esta definição de teofania, que é a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Então anote, porque essa é mais uma pergunta onde será cabível de teste. Então, isso vai cair na prova, tá bom? Então, anote aí o que é teofania, tenha isso na ponta da língua. E na maioria das vezes, a palavra anjo, ela aparece no sentido teofânico, tá? Então, o anjo do Senhor, igual lá o Salmos 34:7. Salmos 34:7 fala lá, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Interessante que algumas definições
algumas pessoas acham que ali são anjos, né? Aí fala, é o anjo da guarda, tal. Não, ali é Jesus Cristo, é uma teofania, tá bom? O anjo do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês a interpretação desse texto. A interpretação desse texto aí, ó, eu trouxe uma imagem aí do texto no original. Então, o anjo do Senhor está ali, ó, procedente de uma raiz não utilizada, significava despachar um representante, ou seja, um mensageiro. E você vê o 1C aí, ó, que nesse caso é esse 1C, anjo teofânico, que é Jesus Cristo, da teofania, tá bom? Vai colocando as suas perguntas aí, os seus comentários também. O pessoal está aí engajado em anotar e trazer para a gente, para ver a participação dos irmãos. Jesus Cristo por Isaías. Então vamos ver as profecias messiânicas por Isaías. Isaías ele conta a história de Jesus. Eu vou ser bem rápido. Tem um material, né? Vocês têm um material aí no QR Code, tá bom? Então você vai conseguir pegar essa apostila. Na apostila tem os detalhes, tem texto, tem tudo direitinho. Aqui na aula, como é uma aula básica de cristologia, nós vamos apresentar os termos e aí eu vou falar os versículos de uma hora eu falo versículo, outra hora não, mas todos estão firmados em versículos bíblicos que você pode consultar no seu material aí, tá bom? Então, a história de Jesus por Isaías. Então, ele fala sobre o nascimento, Isaías 7,14, que Isaías fala do nascimento de Cristo, como que seria o nascimento. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então ele fala sobre a família, então nascimento, a família e também a unção. A família ele fala do trono de Davi, ele fala que viria da descendência de Jessé, está lá em Isaías 11:1, que ele fala do trono de Jessé. Então Jessé é o pai de Davi, que Jesus é da descendência de Davi. Então mais um ato profético. A unção, o que é unção? Então ele fala da unção, Isaías 11:2. E a unção, vocês lembram lá na aula da semana passada, a definição que nós falamos sobre a unção de Cristo? Então, eu quero aqui abrir um momento para você ganhar pontos, tá bom? Então, anote aí o pessoal aí da técnica, lembre aí e anote, tá bom? Então, a primeira pessoa que colocar a definição nos comentários do que é unção, conforme falado na aula da semana passada, vai ganhar 50 pontos. Então, se você lembra da semana passada, se você anotou nas suas anotações aí da semana passada, tem uma definição de unção, a unção de Jesus. Se você anotar corretamente da forma que nós passamos semana passada, eu tenho aqui anotado, você vai ganhar 50 pontos. O primeiro que colocar aí. Vamos ver se vocês estão agindo aí, se vocês estão interagindo e acompanhando de verdade, tá bom? Então, ungido de Deus, ungido. A missão de Jesus Cristo. Então, a profecia messiânica por Isaías sobre a missão de Cristo. Então nós temos várias missões de Jesus Cristo que Isaías ele coloca aí. Ele fala sobre que Jesus Cristo ele é iluminador, Jesus Cristo ele é juiz, Jesus Cristo reprovador, legislador, libertador, carregador de fardos, salvador sofredor, carregador de pecados e intercessor. Então, está no capítulo 11, no capítulo 42, 53 de Isaías, tá bom? E eu gostaria aqui de trazer Isaías 53, 5. Isaías 53, 5, eu acho que é um versículo que muito me chama a atenção na questão da pessoa de Jesus, na missão de Jesus. Isaías 53, 5, mas ele foi ferido
por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças a Deus, glória a Deus, por Jesus Cristo ser o nosso Salvador profetizado lá em Isaías. Títulos sobre Jesus. Nós vemos aí também Isaías falando sobre os títulos sobre Jesus, e eu gostaria de focar em um dos títulos, que é o Salvador Poderoso. Mas antes de Salvador Poderoso, Isaías 7,14, ele fala que ele é Emanuel, depois Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Rei de Justiça, Servo Divino, Braço do Senhor, Pregador Ungido e também o Salvador Poderoso. Isaías 63, 1. Quem é este? Que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas. Este é o glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então, Jesus Cristo, ele é poderoso para salvar. Características de Jesus, tem bastante coisa aí, tá vendo? Então, característica de Jesus. Características, então, ele é o resplendor, ele tem sabedoria, discernimento espiritual, justiça, fidelidade, silêncio, mansidão, perseverança. E ele também tem um sofrimento vicário, compaixão, humildade, não tem pecado, sem pecado, poder de salvação novamente e grandeza. Então, humildade, eu quero trazer aqui a questão da humildade, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele foi acusado, ele foi torturado. E tudo isso para o plano da redenção ser executado, que é a salvação da humanidade. Você aí já colocou a definição de Jesus Cristo, a unção de Jesus Cristo? Já respondeu? O Messias será da semente de mulher. Outras profecias messiânicas aí, né? Então, eu quero trazer aqui... Opa, tá chegando coisa aí? Eduardo Rodrigues, está quase, hein, Eduardo? Sua definição está bem perto. Escolhido por Deus, mas tem um complemento, tá bom? Tem um complemento. Isso, ungido, escolhido por Deus, mas tem um complemento. A unção de Jesus tem um complemento, não é somente escolhido por Deus, assim como os reis. Tem um complemento. Mas é isso aí, acompanha aí. Eu acho que o Eduardo Rodrigues, o Eduardo tá querendo um livro mesmo, hein? Tá querendo um livro. Vai lá. Força, gente. Força lá. Então, outras profecias messiânicas. O texto-chave de hoje eu vou apresentar agora. O texto-chave de hoje é Gênesis 3,15. Então anote aí. Gênesis 3,15 é o texto-chave de hoje. E é um texto bem complexo. Ele é simples, mas complexo. Eu quero abrir aqui, fazer uma confissão para vocês. Eu confesso que esse texto, para mim, é um texto bem complicado de entendimento, e no começo eu tinha muita dificuldade de compreender o texto em sua íntegra, né? Então, o texto diz o seguinte, Gênesis 3,15, lembra lá, Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é o texto, o primeiro texto messiânico, a primeira profecia messiânica na Bíblia está em Gênesis 3,15. E
o Messias ele seria traído por seus seguidores. Então, quando a gente pensa em traição, né, Jesus Cristo foi traído e a gente sabe que o sentimento de traição é um sentimento muito ruim. Ontem eu estava conversando com a família em casa e a gente estava falando sobre essa questão quando as pessoas traem a sua confiança, né? Não é só, a gente não fala somente de traição, a gente pensa na traição conjugal, né? Mas existem tantos amigos que nos traem e Jesus Cristo foi traído por amigos. Então, e também pelos outros, né? Mas principalmente pelo amigo que o entregou. Era uma profecia, deveria acontecer, mas a gente fica imaginando aí a sensação que a traição causa. E ele foi traído por seus seguidores. Então, Gênesis 3,15, está aí na tela. Eu li aí essa primeira parte. Aí depois eu peguei uma outra versão da Bíblia aqui, e para poder a gente começar a entender melhor esse texto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, ainda está um pouco confuso, mas a gente vê aí que porém inimizade. A palavra aí no original, ebé, indica a inimizade feudal, profundamente enraizada no coração do homem. Então, é algo que foi enraizada de inimizade, de feudo. Feudo é a questão de tribos. Então, existe uma competitividade, uma briga eterna aí entre o homem e os poderes do mal, entre Satanás, os seus demônios e o ser humano. E aí, tu lhe ferirás, diz a profecia que luta continuamente, a luta contínua entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, para se destruírem mutuamente. Então, é uma briga feroz. Então, inimizade, uma inimizade feudal, de clero, de definições de pessoas diferentes, de grupos diferentes. E a promessa de Deus, aqui registrada, ela é para uma vitória final. Então, a promessa de Deus é de que a cabeça da serpente seria esmagada, que aponta para a vinda do Messias e a vitória garantida. Jesus Cristo venceu a morte. Aquilo que Satanás providenciou, aquele que ele planejou contra Jesus, Jesus Cristo venceu lá na cruz do Calvário, tá bom? Então ele venceu a morte. Algumas profecias e os seus cumprimentos estão na tela. No material, existe uma lista bem completa, tá bom? Eu trouxe somente aí 6 casos para a gente poder ter só os principais, mas é uma tabela muito grande na apostila, tá bom? No material aí disponível para vocês o PDF. Então, o lugar de seu nascimento. Miqueias profetizou em Miqueias 5:2 e o cumprimento está lá em Mateus 2:1, Lucas 2:4-7. Então, o local do seu nascimento. Ele nasceria de uma virgem também. Isaías 7,14 fala, e a gente vê o cumprimento em Mateus 1,18, Lucas 1,26-35. Também o desprezo por parte dos judeus, Isaías profetizou, está lá também nos Salmos 2:2, e tem os cumprimentos aí nos evangelhos, tá bom? Ele também seria traído por um amigo, também além de Isaías ter profetizado, também está lá no livro de Salmos. Salmos 41:9 fala dessa traição do amigo, e a gente encontra também aí o cumprimento na tabela apresentada para vocês aí na tela. Sofreria em substituição de nós, então ele sofreu em nosso lugar, e as suas mãos e pés seriam transpassados. Lembra do artigo da Super Interessante que a gente apresentou semana passada? Então,
Ele fala daquela questão da apresentação da crucificação de Cristo, que os pés deles foi pregado de lado, aquela coisa aí amarrado, mas ele não foi amarrado, ele foi crucificado, ele teve os pés e as mãos traspassados pelos pregos, tá bom? Isaías também fala do seu lado seria traspassado, quando Jesus Cristo ele recebe uma lança no seu peito, e João registra isso também. E a sua ressurreição também foi uma profecia e se cumpriu, e Mateus e Lucas registrou aí a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo por João. Então, a gente vê aí no Novo Testamento, João fala bastante da pessoa de Jesus Cristo. E eu vou aqui dizer que o evangelista, nos evangelhos, que falou mais de Jesus foi João. E sempre no tema da divindade de Cristo. Então, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, que fala da humanidade. A gente viu isso semana passada. A água da vida, o grande médico, a luz do mundo, o bom pastor, o pão da vida, a videira verdadeira, o restaurador do arrependido e o salvador crucificado. Todos esses temas, todos esses títulos dados por João a Jesus também estão acompanhados de textos bíblicos no seu material. E também Paulo também fala bastante sobre Cristo, tanto que Paulo tem muitas epístolas, e aí ele deixa isso registrado em várias epístolas, Romanos, Coríntios, tá? Então Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Então, o que ele fala de Jesus é que ele é o pacificador, o Senhor da glória, também o Cordeiro do sacrifício, o destruidor da morte, imagem de Deus, exemplo supremo de maturidade, o cabeça da igreja, o Senhor que virá, o bendito e único soberano e também o Redentor. Então, Jesus Cristo, por Paulo, ele é tudo isso aqui. Então, o maior missionário registrado nas Escrituras descreve Jesus Cristo em suas epístolas, conforme a gente falou aqui, os títulos de Jesus Cristo, tá bom? Então, esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Pedro também, ele fala sobre Jesus. E eu queria também aqui falar do escritor aos Hebreus. Hebreus também traz aí algumas definições. O autor da nossa salvação, o grande sumo sacerdote e o autor e consumador da fé. Eu queria ler com vocês aí Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. E enquanto isso, já tem mais gente aí que colocou a definição. Se tiver aí, já vai trazendo para a gente. Hebreus 2:10. Diz o seguinte: ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio que tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Então, Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Eu lembro de uma música autoral que fala sobre o autor da minha salvação. Então, Jesus Cristo, ele é o autor da nossa salvação, e isso a gente deve sempre lembrar disso e cantar louvores ao nosso Deus. Então, Pedro, ele fala aí também do Filho do Deus vivo, a única fonte da verdade e o bom pastor, o pastor e bispo da alma. Então, ele é o nosso pastor, ele é a única fonte da verdade. E para a gente encerrar a aula de hoje, Apocalipse também traz Jesus Cristo em várias questões, e ele é definido por muitas coisas, muitos nomes em Apocalipse. A fiel testemunha, Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:8, ele é o alfa e o ômega, o início
e o fim, né? Então, ele também é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. E em Apocalipse 17:14, ele é o Cordeiro. E também Apocalipse 19:13, o Verbo de Deus. Lembra João 1:1 e também o 14? Né? Então, Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus, o Logos. E também, para encerrar, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. Então, mais uma vez, anote. Se você anotou, você também já deixa isso registrado. Mande no nosso e-mail, tá bom? Participe, mande artigos que facilitem aí o entendimento, que vocês queiram compartilhar com outros irmãos. Mais uma vez aqui eu lembro que o vídeo que o irmão Eduardo mandou no nosso e-mail, eu vou utilizar ele na última aula. Então eu vou compartilhar com vocês e a gente vai ter uma reflexão na última aula, na aula 6, tá bom? Então, mande aí as suas colocações e se você tiver alguma dúvida, também mande no e-mail. Se você quiser que no e-mail a gente, que na aula que vem a gente traga alguma curiosidade, alguma resposta, alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que você ficou com dúvida, e a gente coloca também e traz a resposta para você na próxima semana, tá bom? Que Deus abençoe e lembre do texto chave para passar por irmão Roberto, tá bom? Valeu. Messias, aquele que foi ungido com óleo. Não está errado, né? Não está errado, mas eu vou considerar porque está 90% certa. Faltou só uma coisinha, que é escolhido para uma missão, tá bom? Então é ungido de Deus, escolhido para uma missão específica. E a missão específica de Jesus foi nos salvar, mas valeu. Tá valendo, ganhou aí os 50 pontos, tá bom? Então, irmão Roberto vai dar continuidade à Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça, deixe o seu like e também se inscreva no canal.